na aula 2, nós iremos ver o conceito de radiação. Vamos definir o que é radiação, vamos estudar como ela é gerada, quais são suas naturezas e seus tipos. Daí a gente vai dar uma introdução no conceito de radiações. Antes de entender o conceito de radiações, seria bom definirmos o que é matéria e energia na física. Porque tudo na física vai se dividir entre matéria e energia. Todo e qualquer fenômeno físico, inclusive das radiações, quando forem estudadas, vai ser necessário o entendimento do que é matéria e do que é energia. E ora iremos tratar essa radiação como matéria, no caso das radiações corpusculares, e ora iremos tratar essa radiação como eletromagnética, como é o caso das ondas eletromagnéticas. E daí a gente vai ter um conceito de energia introduzido em radiações. Já adianto a vocês que radiações não é energia. Radiações possuem energia. Ela tem uma energia inerente a ela. Ela não é a energia. Ela é um processo de transferência de energia. E a gente vai ver isso com mais detalhes. Então vamos introduzir o nosso conteúdo, vamos falar sobre matéria. E aí vem a pergunta, o que é a matéria? A gente caracteriza a matéria com as suas propriedades. Não tem uma definição, matéria é isso. A gente vai elencar uma série de propriedades e todo ente físico que contemplar essas propriedades, a gente vai chamar de matéria. A primeira propriedade que eu vou dizer é que toda matéria, e eu vou representar a matéria sempre aqui nesses nossos exemplos, como um cubo. Mas podia ser qualquer coisa. Então, se esse cubo aqui é um corpo material, ele vai ter que apresentar, pelo menos, densidade. Como eu já havia falado com vocês nas aulas anteriores, eu vou colocar algumas fórmulas no quadro, só que essas fórmulas não serão cobradas em prova. A densidade eu posso definir dessa forma. Matematicamente, eu posso definir densidade dessa forma, utilizando essa fórmula aqui. Essa fórmula nos induz que, se eu tiver um corpo material que tem massa, ele vai ocupar um lugar no espaço. E aí a relação entre a massa que o corpo ocupa no espaço e o seu volume, eu vou chamar de densidade. Quanto mais denso for o objeto, mais massa ele possui em um menor espaço. Só que daqui a gente consegue extrair boas informações. Primeiro, a gente vai dizer que esse corpo, e aí eu posso dizer, eu vou chamar tanto corpo, objeto, matéria, qualquer outro nome que seja sinônimo disso aqui, eu vou chamar a partir de agora de um sistema físico, como o cubo, porque o meu objeto de estudo agora é esse cubo. Tudo bem? Então vamos continuar. Daqui eu extraio desse sistema físico algumas informações. Primeiro, já sei que todo corpo matéria vai ter que possuir massa. E o que vem a ser massa? Massa eu vou chamar de coeficiente de inércia. Ao contrário, principalmente matérias de química e tudo mais, massa é associada à quantidade de matéria. Só que aqui na nossa disciplina eu vou separar quantidade de matérias, que tem a ver com molaridade, com massa, que é coeficiente de inércia. Bom, o que seria um coeficiente de inércia? Primeiro temos que saber o que é inércia. Inércia em física vai ser a dificuldade com que eu vou ter para alterar o estado de movimento desse corpo. Quanto mais massivo é o corpo, maior o seu coeficiente de inércia. Ou, melhor dizendo, quanto mais massivo é esse corpo, mais difícil será eu alterar o seu estado de movimento. E o que seria o estado de movimento de um corpo? O estado de movimento de um corpo vai ser um conjunto de características, vai ser um conjunto de grandezas físicas
que é de propriedade desse corpo, que vai definir como ele se localiza no espaço em relação ao seu movimento. Localiza não seria exatamente a palavra, mas como ele se apresenta em um dado espaço em relação ao seu movimento. Ele pode estar em equilíbrio, ele pode estar em repouso, ele pode estar em movimento acelerado, ele pode estar com movimento de velocidade constante, mas diferente de zero. Ele pode apresentar vários estados. Só que eu não vou entrar em mérito de questão, porque é estado de movimento. Para a gente agora, só vai interessar o que é massa. E massa vai ser o coeficiente de inércia desse corpo. Todo corpo que é um corpo material, ou seja, é matéria, ele vai ter que possuir uma massa. Por quê? Ele vai ter que possuir densidade. Se a massa for zero, a densidade é zero. E aí ele não ocuparia lugar no espaço. Sendo assim, como todo corpo material necessita ocupar lugar no espaço, porque ele tem uma densidade inerente a ele obrigatoriamente vai ter que possuir massa. Então, massa, pelo fato aqui da densidade ser uma característica de um corpo material, massa o corpo vai ter que apresentar. Então, todo corpo vai ter que apresentar massa. Só que a massa é um coeficiente de inércia. E o coeficiente de inércia eu posso associar às leis de Newton, que de modo muito sucinto eu vou citar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, representada por aquela fórmula, a fórmula fundamental da dinâmica, vai dizer que todo corpo que possui massa, quando ele apresenta uma aceleração, significa que ele sofreu ação de força. Então, todo corpo que sofre ação de força vai ter que apresentar uma alteração de sua velocidade, que é traduzida em forma de taxa em aceleração. Aqui, como nós temos o interesse pela massa do corpo, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar a massa ali destacada. Quanto maior é a força e menor é a aceleração, mais massa esse corpo vai ter. Então, massa é uma característica que o corpo vai apresentar. E massa, veja bem, a gente está estudando matéria como se fosse um cubo aqui nesse meu exemplo. E, notoriamente, esse cubo é um objeto macroscópico. Massa, agora, nesse momento para a gente, vai ser uma característica de um corpo macroscópico. Por quê? A densidade está em função de um volume. E esse volume vai ter dimensões macroscópicas. E a massa, então, sendo um coeficiente de inércia, inércia está associada ao estado de movimento do corpo. E o movimento desse corpo, que seria um deslocamento, por exemplo, eu vou observar de modo macroscópico, porque as suas dimensões de deslocamento também irão ser macroscópicas. E aí a gente utiliza a unidade para deslocamento em física, 1 metro. E, independente de ser metros, a ordem de grandeza, se é de dezenas, de centenas ou até mais, no caso de milhares, que seria o quilômetro, vai ser macroscópico. Então, massa é uma característica macroscópica da matéria porque está em relação à dificuldade de alterar o estado desse corpo, o estado de movimento desse corpo. Se eu pegar um corpo com muita massa, e aí eu, por força do hábito, quase falei de modo do senso comum, né? No senso comum, o que a gente chama de peso, na verdade, é massa. E em física, peso é uma força. Só que eu também não vou entrar nesse mérito de questão. Então, se por acaso eu soltar a palavra peso, na verdade, para a nossa disciplina agora, eu vou estar me referindo à massa. Mas eu vou me policiar da melhor maneira possível. Então, massa, ele vai ser uma característica da matéria e uma característica macroscópica da matéria, porque ela vai estar relacionada à dificuldade que eu vou ter de colocar aquele corpo em movimento. Se eu quiser empurrar com uma tal força um objeto de 10 quilos, eu vou ter um estado de movimento referente a esse fenômeno. Se eu quiser empurrar um corpo com a mesma força, mas esse corpo tem
100 quilos de massa, aí eu vou ter uma dificuldade 10 vezes maior. Por quê? Porque a massa aumentou 10 vezes. Então, massa vai estar sempre relacionado a coeficiente de inércia, ou a dificuldade que eu vou ter de quebrar a inércia desse corpo. Só para explicar rapidamente o que é inércia. Inércia tem referência aqui à segunda lei de Newton, que eu estou me referindo à massa, mas a inércia é a primeira lei de Newton. Inércia vai ser todo e qualquer movimento, ou todo e qualquer estado de movimento que o corpo apresente, onde a aceleração é zero, onde não há variação de velocidade, ou onde a taxa de variação de velocidade daquele movimento é igual a zero. Se eu não tenho variação de velocidade, eu não vou ter aceleração. Se eu não tiver aceleração, esse corpo está em inércia. Se eu for para a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, se eu não tiver aceleração, seria zero, e multiplicado por qualquer massa daria zero, porque qualquer coisa multiplicada por zero é zero, e aí a força seria zero. Então não tem como. Quando eu quero lidar com movimentos que a aceleração é zero, eu vou lidar com a primeira lei de Newton. Quando eu quiser lidar com movimentos que a aceleração é diferente de zero, eu vou lidar com a segunda lei de Newton. E para a gente é o suficiente. Volume, que é a outra característica da densidade, ele é interessante. Por quê? A gente vai começar a associar esse volume, que é uma grandeza macroscópica da matéria, uma grandeza física macroscópica da matéria, a algumas coisas que não é tão assim macroscópicas. Porque, por exemplo, a primeira característica para o volume, vou colocar o volume aqui, é que o volume vai traduzir o local do espaço que aquele corpo ocupa. Ele vai traduzir o espaço ocupado propriamente dito. Um dado local tem que estar associado a uma localização. Só que o volume do corpo depende se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso, por exemplo. Se eu alterar esses estados físicos, digamos assim, de modo termodinâmico, ou seja, esse corpo sendo sólido, líquido ou gasoso, eu vou alterar o seu volume. A depender da temperatura associada àquele corpo, eu vou poder alterar o seu volume. Um corpo no estado sólido tende a ocupar um espaço menor do que quando este mesmo corpo estiver no estado líquido. E, por consequência, também se aplica do estado líquido para o gasoso. Não vou ficar também aqui falando em nomes de estado físico, que também não vai importar muito para a gente. Mas aí acontecem algumas coisas interessantes. Então, eu sei que o volume, vou botar aqui, ele está associado a espaço. Eu não vou falar mais nada sobre espaço. Mas eu sei também que o volume vai estar associado à temperatura. Então, a temperatura do objeto vai estar associada ao seu volume de modo indireto. Vou colocar aqui, ó, indiretamente. Está ali, indiretamente, e vou botar entre aspas também. Na realidade, por não ter uma palavra melhor para utilizar, eu vou utilizar indiretamente. E aí acontece uma coisa bem interessante. Quando tem um volume associado à temperatura ou estado físico, posso colocar aqui também, ó, estado físico da matéria. E aí o estado físico é sólido, líquido ou gasoso. Posso botar também, né? A matéria sempre vai estar em algum desses três estados, pelo menos. Sólido ou gasoso. Vai acontecer uma coisa bem interessante agora. Quando eu estou falando de estado físico, eu estou dando rodeios aqui para falar de temperatura do corpo. E aí a coisa começa a ficar interessante, porque a temperatura do corpo, para eu medir a temperatura desse corpo, por exemplo, eu posso usar um instrumento chamado termômetro.
E esse instrumento chamado termômetro, ele também é macroscópico. E é um instrumento que vai fazer medidas de temperatura. Até aí, tranquilo. Sem entrar em muitos detalhes de termodinâmica, esse instrumento, chamado termômetro, que é um instrumento macroscópico, vai verificar uma característica da matéria que é microscópica. O termômetro, ele vai fazer uma aferição de temperatura do corpo. E a temperatura é o grau de agitação dos constituintes microscópicos, claro, da matéria, né? Vou colocar aqui. Faltou espaço. Está abreviado. Então, o grau de agitação de constituintes da matéria, o grau de vibração de constituintes da matéria, a gente já viu lá em física quântica o que é vibração ou oscilação, a gente já viu em física quântica, na nossa parte presencial do nosso curso, o que é oscilação ou vibração. Esse corpo aqui, na realidade, através da definição de temperatura, que eu já vou considerar como dada, ele vai possuir uma característica que a gente vai chamar de estado termodinâmico. E esse estado termodinâmico, eu vou representar por uma equação. Eu vou destacar aqui também essa equação, que está relacionada com a massa, né, que diz sobre a força aplicada sobre o corpo. Segundo a lei de Newton aqui, alterada, vamos dizer assim, lembrando que força que altera o estado de movimento do corpo, porque ele vai, digamos assim, prover esse corpo uma aceleração. Então, com essa equação de Clapeyron, eu vou ter uma relação macroscópica entre pressão e volume, são grandezas macroscópicas da matéria, associado a uma temperatura, que por enquanto aqui no nosso exemplo é medido com um termômetro, e a constante dos gases perfeitos, ou dos gases ideais. E esse númerozinho N aqui é o número de mols dessa substância, dessa matéria. Objeto, aqui também eu posso botar o nome substância. Geralmente o termo substância é quando esse corpo não está no estado sólido, né? Mas substância. Vou botar dessa forma aqui, substância. Existem vários sinônimos que a gente pode usar. Aqui, a bem da verdade, essa equação aqui, até pela ter a constante dos gases perfeitos, ela sempre vai ser utilizada em um gás ideal, né, em análises em física. Só que ela nos dá umas informações interessantes. Aqui eu vou relacionar a mol. E mol vai ser uma quantidade de constituinte vai ser a quantidade constituinte desse corpo material. Eu estou tratando ainda como corpo constituinte, mas vocês vão ver depois que o nome é outro. E também nos interessa essa parte aqui, que é da constante. Essa constante, ela vai nos dar o que a gente chama de uma relação entre ela e o número de Avogadro,
em uma outra constante, chamada constante de Boltzmann. Para que essa fórmula interessa para a gente? Né? Uma fórmula nova, pouco utilizada no nosso ramo, mas para que ela interessa para a gente? Dizer que o termômetro, que é um objeto macroscópico que verifica temperatura, nos dá características microscópicas da matéria. Quantidades de constituintes. Se isso aqui for um cubo sólido, eu não tenho uma visão de constituinte. Eu vou ver um único corpo ali com uma superfície, digamos assim, contínua. Eu não vou ver um monte de constituinte. Mas, na realidade, a gente vai ver que nós temos vários corpos microscópicos, que eu chamo de constituinte, que todos eles somados irão me dar essa ideia de um todo contínuo. Então, na realidade, o cubo, eu estou considerando o cubo como um objeto massivo, claro, né? É um corpo material, ele vai ter uma superfície contínua. E essa superfície contínua, ou pode ter o interior contínuo também, aí essa visão do termômetro aqui, transpassando ele, ficaria um pouco incoerente. Mas é só para a gente ter uma ideia. Mas entendendo esse corpo como um corpo material, ele vai possuir vários constituintes. E é justamente o termômetro, através da grandeza física, a temperatura, aqui seria uma temperatura, que vai nos levar às questões relacionadas às características, né, microscópicas dessa matéria. Então, o termômetro é como se fosse uma interface entre o mundo macroscópico, que é aquele que eu enxergo e consigo mensurar com instrumentos do meu cotidiano. Como a gente falou aqui do volume, daria para usar uma trena, daria para usar um objeto nesse sentido, uma régua. Aqui, para mensurar a temperatura do corpo, eu uso um termômetro, um objeto macroscópico do meu cotidiano. E com esse objeto, eu consigo dar características microscópicas para essa matéria. Ou seja, esse corpo material, ele não é um todo contínuo. Ele possui pequenas partes que o constituem. E o termômetro vai ser justamente, né, o conceito de temperatura, a grandeza temperatura, para ser mais exato, vai ser justamente o que vai caracterizar, o que vai dar, digamos assim, visão a essas partes microscópicas que eu não enxergo. Então, eu vou conseguir deduzir como esses constituintes, que são microscópicos, se comportam para formar essa matéria, utilizando uma grandeza que, teoricamente, seria macroscópica. Por quê? Se o termômetro é um objeto macroscópico, ele mensura uma grandeza física chamada temperatura, eu vou intuir logo de cara que temperatura é uma grandeza física de características macroscópicas. Mas não é. Ela vai caracterizar o grau de agitação desses constituintes, que são microscópicos. E aí eu consigo penetrar na natureza dessa matéria, que é o que a gente vai começar a tratar a partir de agora, que é que realmente vai nos interessar. Já adiantando, essa matéria vai ser constituída por átomos. Serão os átomos que irão constituir todo e qualquer corpo material. E aí os átomos arranjados de uma forma, seus conjuntos podem se apresentar como moléculas ou como retículos cristalinos, por exemplo, e vai apresentar ali, como o conjunto da obra, vamos dizer assim, um corpo material com características macroscópicas, com densidade, massa, volume, se for um gás, pressão. Lembrando que isso aqui é para gás. Aqui seria para gás.
E aí a gente vai começar agora a tratar as propriedades microscópicas da matéria, que é o que realmente interessa para a gente no nosso curso de Física das Radiações.